Olá pessoal, mais uma vez eu, Marcelo Andreoli, falando pela Lever, trazendo coisas diferentes para que você possa pensar e refletir sobre o que está à sua volta, onde você está inserido, as circunstâncias que está em torno de você. E a ideia de hoje é lhe perguntar: você sabe ensinar os outros? Você tem medo de ensinar os outros? Você tem medo de ensinar os outros porque pode saber que você tenha falhas que você não saiba? Ou você tem medo de ensinar os outros porque você pode saber que os outros venham aprender mais do que você? Preste bem atenção no que eu tenho para explicar para você hoje. E com certeza você sairá daqui desta aula em poucos minutos com uma grande vantagem sobre os demais. O que nós trazemos é o seguinte: segundo William Glasser, ele nos explica através da sua pirâmide que quando você aplica, ensina os outros, você tem uma probabilidade tremenda e um percentual muito maior sobre os outros de aprendizado. Ele nos ensina o seguinte, que quando você começa a aprender através, por exemplo, da leitura, digamos que nós vamos dividir essa nossa pirâmide em 7 pedaços mais ou menos iguais. Ele nos ensina o seguinte, que 10% de nossa compreensão de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós estamos aprendendo, ele vem através da leitura, através do ler. Quando você lê, você normalmente tem uma absorção de em torno de 10%. Quando você passa a escutar, você começa a escutar, como exemplo, um audiobook, a sua absorção para o aprendizado, ele aumenta para 20%. Só o fato de nós escutarmos. Quando você passa a ver, neste caso, o que eu estou lhe passando, quando você começa a enxergar o estudo, a matéria, algo que está à sua frente, você começa a ter um aprendizado aproximadamente de 30%. Nesta aula, onde você está vendo, enxergando e ouvindo, então você me vê, mas me ouve, isso vai lhe dar aproximadamente uma interpretação, uma compreensão e um aprendizado de 50%. É óbvio que nós estamos falando de algo bem simples, por isso é muito fácil de nós memorizarmos. Quando passamos então a conversar, logo depois sobre o aprendizado, eu começo a conversar ou a perguntar sobre o que nós estamos aprendendo, nós subimos esse aprendizado para 70%. E isso aumenta mais. Se, por exemplo, se você está, por exemplo, aprendendo inglês, você começa a traduzir, buscar, traduzir e escrever. Então, quando você escreve, quando você passa a escrever, a traduzir, você passa então a compreender melhor o que está à sua volta sobre aquilo que você está aprendendo para 80%. Mas isso que nos chega são os tipos de comunicação. Nós temos 3 formas básicas de comunicação. Nós temos a comunicação visual, que é a minha gesticulação, você está absorvendo isso através da visual. A leitura é uma forma de comunicação visual. Nós temos a comunicação auditiva, quando você tende a escutar mais, né? Você até vira um pouco mais a sua cabeça para poder escutar, algumas pessoas para a direita ou para a esquerda, não importa. E tem as pessoas que são sinestésicas, são aquelas pessoas que necessitam de escrever para poder memorizar, né? E olha só que interessante, quando você começa então a usar o seu cérebro entre ver, ouvir e escrever, e dá um passo mais adiante, que é começar a ilustrar o que você faz. Você começa a ilustrar através de exemplos, através de ensinamentos, ou ensinar. O seu aprendizado, na verdade, quando você ensina alguém, na verdade, você começa a absorver
mais informações, você memoriza mais. As suas sinapses em seu cérebro, eles se tornam mais congruentes, eles se tornam mais firmes, mais, digamos assim, enrijecidas no bom sentido, para que você possa memorizar melhor tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você escreveu, tudo aquilo que você leu. E quando você passa então a ensinar, a ilustrar, a resumir, a sintetizar, o seu aprendizado some exponencialmente para 95%. Então é muito importante que toda vez que você tem algo novo, algo como essa aula que você está tendo nesse momento, são apenas alguns minutos da sua vida, mas elas vão fazer grandes diferenças se você puder aplicar tudo que você sabe aos poucos para as pessoas que estão lateralmente a você, para aquelas pessoas quando você tem a oportunidade de falar verticalmente, quando você aprende, sem soberba, sem vaidade, sem ego, sem subvalorizar o teu ego, mas sendo aquela pessoa direta, clara, objetiva, que você está ensinando algo quando lhe é conveniente e quando as pessoas também querem escutar o seu ponto de vista. Então lembre-se bem, nós temos 3 tipos de comunicação básica: visual, auditiva e a sinestésica. Quando você junta esses 3 tipos de comunicação e você passa então a interagir com o seu colega, com o seu funcionário, seu líder, seu gestor, as pessoas que estão à sua volta, e você começa a ensinar algo que você vem aprendendo, não importa, seja hard skills, habilidades hards, habilidades técnicas, habilidades soft skills, são essas que você deve colocar em práticas. E quanto mais você ensina, mais chances você tem de memorizar, criar essa sinapse e você se tornar uma pessoa melhor. Nós não chamamos isso de modificar alguém, nós chamamos isso de transformar uma pessoa de um ponto A para o B para melhor. Transformar você em algo com mais valores, com mais habilidades, mais valores, com mais capacidade, com mais habilidades, podendo ensinar alguém, você também acaba aprendendo. Então lembre-se, aprender também é ensinar. Crie seu método, crie a sua forma e você verá, e você ficará surpreendido como que você vai se transformar numa pessoa mais culta, com mais congruência, com maior vocabulário, com mais simpatia em ser empático com as pessoas. Beleza? Obrigado por vocês terem inspirado até aqui e espero você num próximo vídeo, numa próxima aula, com próximas dicas super legais para você. Forte abraço. Obrigado.